Daniel capítulo 11, eu vou ler do verso 36 em diante. Eu vou até o capítulo de número 12, versículo de número 4. Daniel, capítulo de número 11, do verso 36 até o capítulo 12, verso de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos deuses, sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-se-lhe-á honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o reino do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como um fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças nós te damos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos mais uma vez para aprender a Tua palavra. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, nos conduz neste aprendizado. É o que te pedimos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, os acontecimentos que envolvem as últimas coisas, eles sempre despertam um interesse, uma curiosidade por parte dos cristãos.
E como nós sabemos, o Senhor Deus, Ele nos deixou na sua palavra várias revelações que mostram o que de fato acontecerá no fim. Ou seja, Deus não nos deixou no escuro. Pelo contrário, Ele deixou a sua palavra que vai antecipar vários eventos que marcarão o fim dos tempos. E alguns dos textos que nós temos à nossa disposição para aprendermos a respeito do final dos tempos é justamente o texto de Daniel, ou o livro de Daniel. Inclusive, queridos, nós já estamos estudando esse livro há alguns domingos, há vários domingos, melhor dizendo, e, de fato, temos percebido várias revelações referentes ao final dos tempos. Inclusive, esta última visão que nós estamos estudando aqui do livro de Daniel, também, meus queridos, vai descrever vários eventos do fim, os quais, então, eu gostaria de, nesta manhã, compartilhar com os irmãos. Então, antes de nós adentrarmos ao texto da nossa instrução nesta manhã, eu gostaria de lembrar um pouco do contexto da nossa passagem. Veja, na semana passada nós começamos o capítulo 11 de Daniel. E nós percebemos que Deus revela a Daniel, nos 3 últimos capítulos, uma maravilhosa revelação com respeito a um período da história que já passou e também com respeito ao final dos tempos. É uma longa visão, começa no capítulo de número 10 e vai até o capítulo de número 12. Na verdade, o capítulo de número 10, ele é uma introdução da visão, ele vai falar a respeito das circunstâncias em que Daniel recebeu a visão. E a partir do capítulo 11 é que nós vamos ver que a visão, ela de fato começa. Então, nessa visão, queridos, Deus vai revelar a Daniel o que estava para acontecer em anos futuros. Primeiro, o que estava para acontecer com o reino persa, reino do qual Daniel fazia parte. Então, Deus revela que o reino persa seria destruído pelo reino da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que depois morreria, e o seu reino seria então dividido entre 4 dos seus generais. E como nós vimos na semana passada, desses 4, 2 generais, eles se sobressaíram e eles formaram grandes impérios, eles estabeleceram grandes dinastias. Os irmãos lembram, nós vimos aqui o reino do norte, que era justamente da dinastia dos Seleucidas, e o reino do sul, da dinastia dos Ptolomeus. O reino do sul dos Ptolomeus representava o Egito, o norte dos Seleucidas representava a Síria. Então, uma boa parte do capítulo 11 nós vimos, Daniel ele retrata a luta entre esses dois países, e no meio, justamente numa faixa de terra, entre os dois países estava Israel, que sofria com toda aquela disputa. Em uma hora Israel estava nas mãos do Egito, outra hora estava nas mãos da Síria. Eles se revezavam no domínio de Israel. Porém, queridos, nós vimos do verso 21 até o verso de número 35, a descrição de um rei que se levantaria na Síria, no norte, e esse rei, como vimos, é Antíoco Epifânio. Ele foi o mais terrível opositor do povo de Deus no Velho Testamento. Ele é, inclusive, chamado de o abominável da desolação. Então, este Antíoco Epifânio, ele é o que nós chamamos de um protótipo do anticristo. Ele é um anticristo que surgiu na antiga aliança. Então, queridos, nós vamos perceber, quando nós lemos esse capítulo de número 11, inclusive eu
eu fiz isso de propósito, nós paramos no verso de número 35. Por quê? Porque nós entendemos que até o verso 35, a revelação de Daniel diz respeito a Antíoco Epifânio, aquele rei Seleucida, que praticou males contra o povo de Deus, que destruiu o templo, colocou uma imagem do seu deus Júpiter ali dentro do templo, sacrificou o porco dentro do santuário, profanou o lugar santo. Mas é interessante porque a partir do verso 36, os atos que são descritos aqui na passagem, eles não mais se encaixam com Antíoco Epifânio. Para falar a verdade, eles não se encaixam com nenhum outro personagem da história até os nossos dias. Então, por esta razão, queridos, muitos comentaristas, e eu concordo com eles, entendem que esse rei que vai ser descrito a partir do verso 36 já não é mais Antíoco Epifânio, mas é uma descrição do anticristo. Ou seja, Daniel, ele vinha descrevendo aquele que era o protótipo do anticristo, mas aí ele então passa a descrever aquele que será o último anticristo, o principal de todos eles, o mais poderoso, aquele que vai governar mundialmente. Então ele passa para um reino ou um reinado ainda mais assustador do que o Antíoco Epifânio, o reinado do anticristo que ainda vai ocorrer. Então, o texto que nós temos diante de nós, queridos, ele vai falar a respeito do fim. E não apenas do surgimento do anticristo, mas o texto também vai falar a respeito de dois outros eventos que vão marcar o final dos tempos. Quais são? A grande provação, a grande tribulação e a ressurreição dos mortos. Então nós vamos hoje estudar esses três acontecimentos que estão reservados para o fim. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Três acontecimentos que estão reservados para o fim. O primeiro deles é o aparecimento do anticristo. Então, de acordo com o texto de Daniel, no final dos tempos, o anticristo, ele surgirá, ele vai aparecer, e você vai perceber aqui que no verso 36, Daniel passa a descrevê-lo da seguinte forma, verso de número 36, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, o anjo vai aqui revelar a Daniel que um grande rei, ele surgirá, ele vai despontar no cenário mundial, e a ideia é que este grande rei, ele vai ser cheio de poder, ele vai crescer, ele vai prosperar, e que esse rei, ele vai falar coisas incríveis. Interessante porque essa descrição que é feita aqui do verso de número 36, mostra justamente que este rei que surgirá, ele vai desafiar todos os deuses. Ele vai desacreditar todo tipo de religião, muito embora ele mesmo queira ser considerado um Deus. Então, queridos, é interessante porque você vai perceber que essa descrição, ela já não vai encaixar com Antíoco Epifânio, aquele rei Seleucida que lutou contra o Egito e contra o povo de Deus. Por que não se encaixa? Porque Antíoco Epifânio, ainda que ele também se arrogasse um Deus, mas ele adorava a vários deuses. Durante toda a sua vida, ele adorou a vários deuses, inclusive a Júpiter, cuja imagem ele colocou lá
santo templo. Então, não encaixa a descrição que é feita com Antíoco Epifânio. O rei aqui descrito, meus queridos, ele será contra todos os deuses. E é interessante, meus irmãos, porque essa descrição, ela vai justamente se encaixar com a descrição que o apóstolo Paulo faz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 4, do anticristo. Ou seja, essa descrição de Daniel se encaixa com a descrição do apóstolo Paulo a respeito do anticristo, porque lá o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade, o filho da perdição? O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto. Então veja, queridos, como este verso, ele justamente se encaixa perfeitamente com a descrição que Daniel faz deste rei que se levantará. Ele é um Deus que será contra todo tipo de religião, contra todos os deuses. Mas também é dito que no texto, no verso de número 36, que este rei, ele vai falar coisas incríveis. E aqui mesmo no livro de Daniel, nós já vimos que no capítulo 7, quando Deus deu a Daniel uma revelação também a respeito do fim, e o anticristo, ele vai ser descrito como um chifre pequeno. Lá nesta visão, este chifre pequeno, ele chama a atenção de Daniel porque ele falava blasfêmias contra Deus. Então, nós vamos perceber que, de acordo com esses dois textos, o anticristo, ele vai falar coisas incríveis, ele vai blasfemar contra Deus. Mas ainda aqui no verso de número 36 é dito que ele será próspero, que vai ser bem-sucedido, até que se cumpra o tempo da indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que este anticristo, ele vai sim prosperar. Deus determinou que isso vai de fato ocorrer. Porém, meus irmãos, ele permitirá que o anticristo seja próspero, mas durante um determinado tempo, até que se cumpra, como diz o texto, a indignação. O que seria esta indignação? Seria justamente o tempo determinado por Deus para derramar ali a sua indignação, a sua ira sobre o mundo. Então, a boa notícia aqui em toda essa perseguição que vai se levantar e guerras que haverá no mundo, é que tudo isso vai durar um tempo determinado. Vai durar enquanto Deus quiser que dure. Não vai depender do anticristo, mas tão somente do Senhor. No verso 37, ele continua descrevendo o anticristo, dizendo assim: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Veja, o anticristo aqui, ele é descrito como alguém que menospreza, que não valoriza, que não tem nenhuma afeição por ninguém, nem pelos seus pais. Nem pelos seus pais. Ele não é capaz de valorizar aquilo que os seus pais valorizavam. Ele também não vai ser seduzido por nenhuma mulher, ou seja, nenhuma mulher vai tirar dele o foco de conquistar o poder, de conquistar um império mundial. Ou seja, a descrição aqui, meus queridos, é alguém que vai estar absolutamente focado em um objetivo. Ele quer dominar o mundo. Ele é o representante de Satanás aqui neste mundo. E ele vai querer dominar o mundo. Verso 38 vai continuar e vai nos dizer o seguinte:
Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ou seja, o único Deus que o anticristo vai adorar é o Deus da guerra. Este vai ser o seu Deus. Ele não tem nenhum respeito por nenhum outro Deus, a não ser o Deus da guerra. Por quê? Porque é por meio da guerra, dos conflitos, que ele vai se estabelecer no mundo. Tanto é, queridos, que ele vai devotar a este Deus os seus recursos. Ele vai honrar a guerra com o ouro, com a prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis. Este é um Deus que os seus pais não conhecem. Por quê? Porque nenhum outro rei vai adorar a guerra. Ele vai fazer da guerra o seu Deus. Verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho. Quem é o Deus estranho? A guerra. Ou seja, esse Deus que seus pais não conheciam é a guerra. A guerra é um Deus para ele. Continuando ainda no verso de número 29. Agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-lhe-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, para aqueles que reconhecerem o seu reinado, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar benefícios, ele vai repartir com eles territórios, ele vai repartir com esses governantes terras, reinos, e assim ele vai se estabelecer no mundo, combatendo alguns, se aliando a outros, e assim ele vai prevalecer, e assim ele vai conquistando espaço, e assim ele vai se tornando temido entre as nações. Verso 40 continua e vai dizer assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Queridos, aqui nós precisamos compreender que há um simbolismo. Nós não podemos interpretar esse texto literalmente. O reino do norte, descrito aqui no verso 40, é justamente o reino do anticristo. O reino do sul provavelmente já não representa mais o Egito, mas uma grande nação contra quem o anticristo vai guerrear, vai batalhar. E o anticristo ele vai se arremeter contra esta nação, de acordo com o texto, com carros, cavaleiros, com navios. Veja, são detalhadas aqui várias armas de guerra daquela época. Mas provavelmente o anticristo, ele certamente, queridos, ele vai ter armas muito mais poderosas, talvez até armas de destruição em massa. Muito provavelmente, para que ele consiga subjugar nações, ele vai ter que ter nas suas mãos um poder extraordinário de aniquilar pessoas. Como nós vimos que no decorrer da história, vários ditadores se levantaram assim, e intimidaram nações assim, e conquistaram nações através do poder bélico. Verso 41 vai dizer o seguinte: entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Veja, aqui é dito que ele vai entrar na terra gloriosa. Lembra, nós não estamos mais entendendo o texto de forma literal, porque não tem como mais encaixar. Porém, aqui nós temos que entender simbolicamente.
quando o texto fala que ele vai se levantar contra a terra gloriosa, nós sabemos que no Antigo Testamento era a Palestina, mas no contexto atual, na época contemporânea, se trata da igreja. Ou seja, o que é que está sendo dito aqui? Que este anticristo vai se levantar contra a igreja de Deus, contra o povo escolhido, e muitos sucumbirão. Por que muitos sucumbirão? Aqueles que estiverem dentro da igreja, que não forem crentes de fato, aqueles que forem apenas crentes nominais, aqueles que de fato não nascerem de novo. Quando o anticristo se voltar contra a igreja, eles vão rapidamente sair fora, abandonar o barco. Verso 42, ainda é dito aqui, que estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon vão escapar do seu poder. Ou seja, veja só que coisa interessante, como nós não podemos interpretar esse texto literalmente. Essas nações, nesse período em que o texto foi escrito, elas já não mais existiam como nações. Não existia Moabe, não existia Edom, as primícias dos filhos de Amon, não existiam. Mas o texto está dizendo que ele vai se aliar com eles e que eles não vão sofrer nada, eles vão escapar do poder do anticristo. Ou seja, o que é que o texto está nos mostrando aqui, queridos? Que de fato, aquelas nações que se levantarem contra a igreja e que firmarem uma aliança com o anticristo, ele não vai fazer mal a elas. Elas vão escapar do seu poder. Por quê? Porque se alinharam a ele, não é? Se alinharam a ele. Mas como a igreja certamente vai ser a sua maior resistência na terra, ele vai se levantar contra a igreja. Veja, o anticristo, ele vai se levantar com um ódio imenso, um ódio de Satanás mesmo, contra Deus e contra Cristo, mas ele não pode fazer nada contra Deus e contra Cristo, mas ele pode fazer contra a igreja. Então todo esse ódio, ele vai ser dispensado para a igreja. Ele vai perseguir a igreja, meus queridos, de forma feroz. No verso de número 42, ainda prossegue, 42 e 43. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Ou seja, a ideia aqui, meus queridos, é que quase nada vai poder impedir o anticristo. Ele vai conquistar grandes potências. O Egito aqui, como eu disse, não é o Egito literalmente, mas uma grande potência que vai se levantar contra ele. Mesmo assim ele vai dominar, mesmo assim ele vai saquear as suas riquezas, ele vai se enriquecer com base nesta exploração dos povos conquistados. E esse é o perfil, meus queridos, deste homem que vai surgir no último tempo. Verso 44 vai dizer: mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então é dito aqui, meus queridos, que ele vai procurar destruir e exterminar a muitos. Verso 45: armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, você vai perceber aqui que tão rapidamente este governante mundial, o anticristo, vai se levantar, rapidamente ele vai ser destruído, rapidamente ele vai cair. O texto diz que ele vai aqui estabelecer as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Sião. Mais uma vez, a ideia de Monte Sião é onde Deus habita.
Na nova aliança, Deus habita na igreja. Significa que ele vai se voltar contra a igreja de Deus, não é? E nós vamos ver que é justamente isso que nós entendemos que será a grande tribulação, o surgimento do anticristo, a perseguição que vai sendo cada vez mais intensificada até chegar a um grau altíssimo. E quando chegar a esse grau, quando tudo parecer que o anticristo vai prevalecer contra a igreja, Cristo vai retornar. E Cristo então vai destruí-lo. Como diz o texto aqui, mas chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra. Ou seja, não vai ter ninguém para fazer nada a favor dele, nem Satanás, nem os demônios, nem os homens que estiverem alinhados com ele. E veja, queridos, o texto ele é muito claro. Não haverá guerra, não haverá batalha de Cristo contra ele. Por isso que lá no Novo Testamento, Paulo ele vai justamente dizer: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá na manifestação da sua vinda. Ou seja, na medida em que o Senhor Jesus retornar com grande poder e glória, ele vai destruir este que será o homem mais poderoso do mundo com o sopro da sua boca. Não há uma batalha, não há uma guerra. Cristo apenas o vence e não há nada que possam fazer a favor dele. Então, queridos, essa é a primeira descrição, o primeiro evento que vai marcar o fim, o surgimento do anticristo. Mas há um segundo evento que também o texto vai mencionar, que vai marcar este período do fim, que é a grande tribulação, que está justamente dentro desse contexto que nós estamos falando aqui do anticristo. Acompanhe aqui do capítulo 12, verso 1. Nesse tempo, ou seja, o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Capítulo de número 12, verso 1, queridos, continua falando dos tempos do fim e da terrível perseguição que vai sobrevir à igreja de Deus, ao povo de Deus. Uma perseguição tamanha que o anjo vai dizer a Daniel o seguinte: haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Veja, haverá o tempo de angústia como nunca houve, desde que existiram nações, até aquele tempo. Veja, queridos, o mundo ele já presenciou muitas guerras, muitas catástrofes, muitos períodos angustiosos. Porém, queridos, esse final será de tamanha angústia, de tamanho sofrimento como nunca houve na história da humanidade. É exatamente a respeito deste período que o Senhor Jesus vai lá no capítulo 24 de Mateus falar, dizendo o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, do 21 ao 22. Veja, queridos, Cristo está falando justamente do mesmo período que Daniel profetiza, ou recebe a revelação, não é? Um tempo de tribulação, o qual nunca houve nem jamais haverá na história da humanidade.
o texto vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, o Senhor abreviou aqueles dias. Veja, queridos, que essas perseguições que nós estamos mencionando, estudando aqui no livro de Daniel, essa perseguição, por exemplo, de Antíoco Epifânio aos judeus, não é? Profanando o templo, massacrando os judeus, se insurgindo como Deus sobre eles. Essa perseguição, não é, que já aconteceu, ela foi apenas um trailer, vamos dizer assim, um trailer daquilo que está por vir, para você ter uma dimensão de quão horríveis serão aqueles dias, ao ponto do Senhor Jesus dizer: se não fossem abreviados, ninguém se salvaria, ninguém da igreja de Deus se salvaria, mas por amor aos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. Tanto é que ainda aqui no capítulo 12, verso 7, é dito que o poder do povo santo vai se acabar. Ou seja, provavelmente, queridos, no período da grande tribulação, a igreja vai ser tão perseguida que os cultos serão proibidos. A igreja, ela vai existir sim, mas de forma clandestina. Os cultos acontecerão de forma escondida, assim como acontecem hoje em vários países, como na China, na Coreia do Norte. Na China há uma grande perseguição, eles estão destruindo igrejas, mas há ainda uma média de que eles aceitam, né? Eles ainda querem dar e entender que aceitam. Mas o fato é que a igreja, no final dos tempos, ela não vai ter o mesmo poder de influenciar como ela tem hoje. Não vai. E será nesse período, queridos, que vai ocorrer, então, a grande apostasia. Não é? Como eu disse, aqueles crentes nominais, nesta hora, eles não vão suportar ficar na igreja. Eles vão, de fato, debandar. E vai ser, veja, não é uma apostasia pequena, vai ser uma grande apostasia. Entretanto, queridos, mesmo neste tempo tão complicado, tão terrível, tão cheio de perseguição, Deus vai ainda continuar salvando pessoas. Verso 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Serão dias de perseguição? Com certeza, como nunca se houve e como nunca mais haverá, com certeza. Mas mesmo neste tempo, muitos vão ser purificados, muitos vão ser embranquecidos e serão também provados. Ou seja, a fé dessas pessoas que estarão vivas nesse período vai ser provada, assim como o ouro é provado pelo fogo. Então vai passar por este período de depuração para que se tire todas as impurezas. A igreja será purificada também dos falsos crentes. Veja que ele vai dizer ainda aqui, verso de número 10, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, os perversos que estarão dentro da igreja, eles vão correr, eles vão embora, não é? Eles não vão permanecer firmes, eles agirão perversamente, fugindo, talvez, quem sabe, entregando os irmãos. Porém, queridos, nesse período a igreja vai permanecer firme, porque os sábios entenderão, ou seja, aqueles que forem verdadeiros crentes, lavados no sangue de Jesus, fiéis ao Senhor Deus, eles vão sim entender o que é que de fato está acontecendo no mundo. Por que tamanha perseguição? Por que tamanha provação? Quem é este que está sendo aclamado por
tantas nações, como sendo a grande salvação. O anticristo vai se levantar como sendo uma espécie de redentor. E muitos dentro da igreja vão segui-lo. Mas os sábios entenderão. Eles vão estar cientes do que está de fato ocorrendo. E aí é interessante, queridos, porque aqui no verso 1 do capítulo 12 é dito que naquele período Miguel vai se levantar para defender o povo de Deus. Veja, é interessante porque nós estamos aqui dentro desse contexto em que a visão começa com uma batalha espiritual. E há esse aspecto também espiritual em que os anjos do Senhor, durante esse período, um período terrível, um pior período para a igreja, não é? Eles vão estar agindo, não simplesmente privando a igreja de passar pela provação, não, mas sustentando a igreja na provação, ajudando os crentes a passarem por esse tão grande sofrimento. Por isso que no finalzinho aqui do verso 1 é dito assim: será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quem será salvo? Todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? O livro aqui descrito, meus irmãos, é o mesmo livro que João vai fazer menção dele lá em Apocalipse capítulo 20, verso 15, o livro da vida, quando ele diz assim: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja, queridos, que Deus, Ele vai de fato cumprir as suas promessas, Ele vai salvar todos aqueles que estiverem passando pela grande provação, passando por aquela terrível perseguição, mas todos eles vão ser salvos, todos aqueles que estão inscritos no livro da vida. E vale dizer que eles estão inscritos desde toda a eternidade, não é? Não existe essa história de que Deus fica apagando e reescrevendo o nome das pessoas no livro da vida. Não, aqueles que são escolhidos estão inscritos desde toda a eternidade, nenhum vai se perder, inclusive aqueles que passarão pela grande provação. Então, queridos, é interessante também porque são justamente esses que passarão pela grande tribulação, que lá na ilha de Patmos, João tem uma revelação maravilhosa, registrada no capítulo 7, verso de número 14, quando ele diz assim, veja só, a visão que João tem desses que vão passar pela grande tribulação. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, João contempla quando estes crentes que sofrerão como nenhum outro grupo de crentes sofreu no decorrer da história, eles vão chegar salvos no lar celestial. Porque veja, queridos, o que é que o anticristo pode fazer contra eles? Pode matá-los, mas se matá-los, eles continuam tendo a vida eterna em Cristo Jesus, eles vão reinar com Cristo Jesus. Mas um terceiro evento que vai marcar o final dos tempos é a ressurreição dos mortos. E a respeito deste evento que o anjo vai falar com Daniel a partir do verso de número 2, aqui do capítulo 12, quando ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Observe, queridos, que o anjo diz que muitos daqueles que dormem no pó da terra, a ideia aqui é uma metáfora, esse dormem no pó da terra é uma metáfora para a morte. E uma metáfora interessante, por quê? Porque ela nos faz lembrar que a morte é resultado da queda, do pecado. Lembra que quando Adão caiu, Deus disse: tu és pó e ao pó
tornarás. Como nós sabemos, queridos, quando o homem morre, o corpo vai para o pó da terra e o espírito volta para Deus, que o deu. Aqueles que forem condenados vão para o inferno. Mas o fato é, queridos, que quando nós morremos, o nosso corpo fica aqui e o espírito vai ou para Deus ou vai para o inferno. Por isso que não existe essa ideia do sono da alma. A alma não dorme. A alma, ela continua viva. O corpo é que fica aqui, realmente adormecidos, podemos dizer assim. Mas a alma não. Ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. E é interessante, queridos, porque o verso 2 diz que quando Jesus voltar, muitos vão acordar do pó da terra, vão ser reunidos novamente, alma e corpo, dos homens e das mulheres. E eles vão o quê? Ressuscitar. É isso que o texto vai dizer aqui. Ressuscitarão. Mas a grande questão é que uns vão ressuscitar para quê? Para a vida eterna. Outros vão ressuscitar para quê? Para a vergonha e o horror eternos. Veja, queridos, mais uma vez, nós somos lembrados que só há dois destinos: ou a vida eterna, ou a condenação eterna. Não há um meio termo. Contudo, queridos, nós precisamos compreender como é que se dá isso. Não é? É da seguinte forma: quando nós morremos, nosso corpo de fato fica no pó da terra. A nossa alma vai para Deus ou vai para o inferno. Porém, quando Cristo retornar, serão reunidos novamente. O homem será, digamos assim, feito completo novamente, corpo e alma. Então todos vão ressuscitar, Cada alma vai ressuscitar no seu devido corpo, para receber da parte de Deus aquilo que lhe está destinado. Aqueles que servirem a Deus vão, o homem, a mulher completa, corpo e alma, para o novo céus e para a nova terra. Da mesma forma, aqueles que forem condenados, corpo e alma, serão lançados no inferno, e o inferno no lago de fogo e enxofre. Então, queridos, é isso que de fato vai acontecer. Nós, ao morrermos, nosso corpo fica, a alma vai para Deus, então é um período que nós aguardamos. Nós estaremos salvos, mas não vamos desfrutar plenamente da nossa salvação. Quando é que nós vamos desfrutar plenamente? Quando formos ressuscitados, quando aquilo que foi separado, corpo e alma, que não foi feito para ser separado, foi separado por causa do pecado, será reunido novamente e o homem completo poderá desfrutar do céu. Da mesma forma, diz respeito ao inferno. Os que estão no inferno estão sofrendo hoje, mas quando eles ressuscitarem, que receberem, de novo o corpo, a alma for unida ao corpo, eles sofrerão ainda mais. Porém, queridos, o texto vai caminhando aqui e traz aqui uma boa notícia para o povo de Deus, verso 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, além da igreja ressuscitar para a vida eterna, a Bíblia diz que muitos daqueles que conduziram pessoas à justiça, quem é a justiça? Cristo é a justiça de Deus. Muitos daqueles que conduziram pessoas para Cristo, nesse período, vão resplandecer como o fulgor do firmamento, vão brilhar como as estrelas. E veja, meus queridos, a igreja ela pode sofrer muito neste mundo. E de fato, há muitos cristãos espalhados por toda a terra que estão sofrendo neste momento. Nos últimos dias, então, o sofrimento aumentará ainda mais. Mas a boa notícia é que mesmo que sejamos martirizados,
Deus vai nos levantar da morte. E Deus tem, de fato, um galardão reservado para o seu povo, para aqueles que foram escolhidos por Ele. E aí então, no verso 4, fecha dizendo o seguinte: o anjo diz a Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, naquela época, queridos, em que Daniel recebeu essa revelação, havia um costume, era selar o livro. O que seria isso? Quando alguém escrevia um livro, ele fazia uma cópia fiel do seu livro e ele deixava essa cópia na biblioteca, para que aquela cópia pudesse alcançar as gerações futuras. Então, quando Deus fala aqui com Daniel que ele deveria selar essa profecia, é justamente para que ele pudesse selar o seu livro, fizesse uma cópia do seu livro, para que essa mensagem chegasse às gerações futuras. Ou seja, acontecesse exatamente o que está acontecendo agora, para que pessoas de gerações futuras pudessem conhecer o que Deus tem reservado para o fim. Eles pudessem ler a profecia de Daniel e serem instruídos, orientados a respeito daquilo que vai acontecer no futuro. E que muitos pudessem então esquadrinhar e estudar essa palavra e crescer em sabedoria, entender de fato. Ou seja, preste atenção, é justamente o que nós estamos fazendo hoje. Nós hoje pegamos o livro de Daniel, nós olhamos para o passado, nós observamos as profecias que foram cumpridas, isso fortalece a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e aí nós temos as profecias que ainda vão se cumprir, nós temos a certeza de que elas vão se cumprir. Por quê? Porque esta palavra foi dada pelo próprio Deus a Daniel para nos revelar tudo que estava para acontecer e o que ainda vai acontecer. E aí eu gostaria então de terminar, queridos, trazendo 3 aplicações para as nossas vidas nesta manhã. Quero perguntar a você: você está preparado para o tempo do fim? Veja, algumas pessoas acreditam que a história ela é cíclica. Mas de acordo com a palavra de Deus, a história ela é linear. Ela caminha para o fim. E após este fim, nós sabemos, só há 2 destinos eternos, ou céu ou inferno. Talvez você não seja daqueles que vai viver esse período do fim. Mas se você morrer hoje, saiba que você também terá o seu destino selado, ou para o céu ou para o inferno. E sim, no final você também vai ressuscitar. Porque, como nós vimos aqui, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o sofrimento eterno. E veja, se você hoje menospreza a revelação de Deus em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para salvar o seu povo, como ele mesmo disse, aquele que não crê já está condenado. Você já está condenado. Mas talvez você diga assim: não, mas quem diz que isso que o senhor pregou, pastor, vai acontecer? Quem diz que essas palavras que estão aí escritas no livro de Daniel vão de fato acontecer? Eu digo a você: olhe para o passado, veja como tudo aquilo que estava profetizado já se cumpriu, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E aí eu pergunto: você vai querer pagar para ver? Veja, queridos, os juízos temporários de Deus, eles servem inclusive para nos alertar para o fato de que os seus juízos eternos, eles também vão acontecer. E aí eu te pergunto: você está preparado para o fim? Talvez o fim para você seja logo. E sim, você vai ressuscitar no fim, mas já estará selado o seu destino.
Por isso eu pergunto, você está preparado? Segundo lugar, a igreja deve se preparar para o tempo do fim. Veja, queridos, Deus fez questão de revelar em sua palavra aquilo que iria acontecer no final dos tempos com um propósito. Sim, de alertar aqueles desavisados, mas também de preparar a sua igreja para esse período. É como se Deus estivesse dizendo para a sua igreja: eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa. Porque veja, muitos naquele tempo, crentes nominais, vão ser pegos de surpresa sim. Quando eles virem a perseguição, quando eles virem o poder do anticristo, eles vão pensar: não, está tudo perdido. Mas os sábios entenderão. O povo de Deus vai discernir os tempos. O povo de Deus vai saber o que está acontecendo no mundo. E devidamente orientado, o povo de Deus vai lutar, buscando forças em Deus, para suportar aquele terrível período e sempre confiando de que Deus está no controle, de que por fim o Filho do Homem retornará e vai acabar com aquele homem tão poderoso, o anticristo, com um sopro de sua boca. Mas veja, queridos, quando o Senhor Jesus nos alertou a respeito do fim no seu sermão escatológico, Ele nos exortou a ficarmos vigilantes. É interessante, queridos, porque essas profecias a respeito do fim deveriam nos tornar mais vigilantes. Queridos, precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. O anticristo ainda não veio, mas João diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Está aí preparando todas as coisas para a vinda dele, preparando o cenário, e tem muitos crentes que estão aí se alinhando a toda essa preparação para a vinda do anticristo. Mas veja, queridos, não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo, precisamos investir tempo naquilo que realmente precisa. Você vai perder tempo com o pecado. Nós precisamos investir tempo naquilo que nos faz crescer. Nós não sabemos se nós vamos passar por esta grande tribulação, mas durante a nossa vida aqui nós vamos experimentar muitas tribulações, pode ter certeza. Muitas. Você não sabe se os seus filhos vão passar pela grande tribulação, seus netos vão passar. Como é que você tem ajudado eles? Certamente, se não passar pela grande, mas vão passar por muitas. Então, que nós possamos, meus queridos, de fato nos preparar para lutar, meus queridos, para batalhar pela causa de Cristo. Mas em terceiro lugar, devemos sempre ter em mente, queridos, que nenhuma tribulação que nós vamos enfrentar aqui neste mundo pode ser comparada com aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus está repleta, queridos, de promessas que retratam que Deus tem preparado algo maravilhoso para os seus filhos. Nós temos aqui o texto que diz: aqueles que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduziram a muitos à justiça, como estrelas para sempre, eternamente vão brilhar. Nós temos também o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Também o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem
são eternas. É interessante isso, né? Dentro desse contexto de que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea, vai redundar em grande preço de glória, Paulo vai dizer: atentem para aquilo que não se vê, porque as coisas que não se veem são eternas. As tribulações, as provações, inclusive a grande tribulação, vai vir justamente para mostrar para os crentes que a nossa terra, nosso lar, não é aqui. Nosso reino não está aqui. O nosso rei não é nenhum desses que está governando hoje. Nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. E o nosso reino é o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar, meus queridos, a sua palavra em nossas vidas. Amém.